Vamos inverter a ordem aqui da pauta dos escândalos petistas, são vários, mas já que a gente já falou das declarações do José Dirceu, vamos a ela aqui na pauta número 8, Augusto. A equipe do Fernando Haddad, como a gente antecipou no primeiro bloco, tenta descolar o poste de Lula das barbaridades ditas por José Dirceu. As recentes declarações do ex-ministro têm provocado incômodo na campanha do candidato do PT, segundo o jornal O Globo. Completa a publicação, aspas, apesar de Dirceu não ter influência nas decisões da cúpula partidária, as suas falas servem de munição para os adversários. Por isso, a expectativa de pessoas próximas a Haddad é que dirigentes petistas peçam que Dirceu modere suas palavras na reta final da eleição. Fecho aspas. Isso aqui que Dirceu não tem influência na cúpula partidária, isso é conversa fiada. Isso aqui é informação plantada pela equipe do Haddad, que o jornal o Globo acabou colocando. É lógico que o Dirceu tem influência, ele sabe de tudo e mais um pouco, ele tem muita influência no PT ainda. E, obviamente, o Haddad não tem moral, porque é um poste de um presidiário, não tem moral para vir a público desautorizar o mensaleiro José Dirceu. Quando o general Mourão, e a gente vai chegar daqui a pouco numa nova declaração do Mourão, mas quando ele falou que o 13º salário é uma jabuticaba brasileira, o Bolsonaro veio a público e disse que quem critica o 13º ofende quem trabalha. Por que o Haddad não vem a público desautorizar o Dirceu? Não tem moral dentro do partido, porque é o quê? É um poste, né, Augusto? Claro, não tem luz própria, não sabe, é todo poste do Lula, né? Poste sem luz nenhuma. O Dirceu não só tem influência, como ele infunde medo pelas informações que tem. Se um dia ele desse fizesse um acordo de delação premiada, ia ser todo mundo do PT sairia em desabalada carreira aí do Brasil, se pudesse. Agora, é o seguinte, o que eles estão querendo? Que o Dirceu esconda o que o partido pensa. Porque o Dirceu não disse nada mais, nada além do que o PT pretende. E que está no plano de governo. Tomar o poder. Né? Tomar o poder, é isso mesmo. Eles acham pouco ter aparelhado o Estado, eles acham pouco o Lula ter feito o que fez, a Dilma ter feito o que fez. Eles querem tudo, todos os cofres, deve ter faltado algum. E vem com essa conversa aí, o Haddad desautoriza, diz que não é assim, faça uma declaração em sentido contrário. Não, eles só pedem que o Dirceu continue escondendo até que o povo seja iludido e vote. É isso. Fala aí, Zé Maria. O Dirceu é uma espécie de alter ego do Partido dos Trabalhadores. Ele conhece esse partido por dentro, sabe o que o partido pensa, né? E ele pensa pelo partido e não adianta. Ele é um dos líderes pensadores do Partido dos Trabalhadores. Ele tem experiência política, sim, e militou a vida inteira. Eu acho que ele nem fez nada na vida a não ser fazer política e está apenas externando o que internamente o PT pensa e o PT faz. Felipe e Augusto, eu vou te dizer uma coisa aqui. Estas pesquisas, o que a gente tem ouvido, as últimas manifestações, formam o que os alemães chamam de Zeitgeist, que quer dizer o seguinte, é o espírito do tempo. O espírito do tempo é um encaminhamento da vida, um sentido na vida em que forma um avalanche e que você, se for contra essa avalanche, será atropelado. E eu acho que já se formou esta avalanche, já se formou esse espírito do tempo contra o Partido dos Trabalhadores. Eu acho que nós chegamos agora num ponto irreversível e é esse ponto onde não há mais retorno. É isso aí, José Maria Trindade. E eu quero dar uma aspas aqui para o plano de governo que o Lula fez, a turma dele aí, para o poste Fernando Haddad. É preciso instituir medidas para estimular a participação e o controle social em todos os poderes da União, executivo, legislativo, judiciário e no Ministério Público, condição fundamental para o reequilíbrio de poder. Fecho aspas. Então isso é plano de governo do PT, instituir o controle social em todos os poderes e no Ministério Público, no MP. Essa palavra social é só para dar uma maciada, claro. É o controle petista. O que eles querem é revanche, o que eles querem é vingança. Colocar um comissário lá em cada poder. Exatamente. E não é só isso, a gente também foi atrás, aqui na nossa pauta 12, Augusto, de outras teses autoritárias do PT.
Parte delas está listada no próprio site do partido, num documento intitulado Partido dos Trabalhadores, Caderno de Teses. Falei muito disso na época. 5º Congresso Nacional, um partido para tempos de guerra. A imagem está na tela para quem está assistindo pelo YouTube, bem como o endereço do link. Então, na página 160, por exemplo, o PT fala em estatizar a Rede Globo. Aspas, estatizar a Rede Globo, que é concessão pública, e abri-la para os movimentos sociais. É público e notório que a Globo se construiu sob o manto da ditadura e com dinheiro público sonega. Aí começa a falar barbaridade da Globo, não vou nem repetir. Né? Na página 35, item D, fala em construir meios de comunicação em massa para difundir a ideologia comunista. Abro aspas. Construir uma política de comunicação de massas, articulando impressos, jornais e revistas, rádio, televisão e redes sociais, voltada a defender as posições da classe trabalhadora, fortalecer os laços com os movimentos sociais, lutar pela ampliação de direitos, amplificar o alcance do programa democrático popular e socialista na disputa ideológica, no plano nacional e internacional, dialogar e organizar nossa ampla base social, realizar a disputa política e ideológica permanente com nossos adversários e também com nossos inimigos de classe. Veja só a expressão que eles usam, inimigos de classe. Fecho aspas, então, para esse item D da página 35, que vem cheio daqueles eufemismos no meio, mas é tudo estratégia de controle. Na página 30, item 157, fala-se na cassação do mandato do Jair Bolsonaro. Lembrando que o texto data de 2015. Aspas, neste Congresso conservador, o combate à corrupção e mesmo a cassação do deputado Jair Bolsonaro só terão chance de êxito se houver intensa pressão social. Fecho aspas. Então, eles já pregavam, desde 2015, a cassação do Bolsonaro. A extinção da oposição, é claro. Eles gostariam que fosse um regime como o da Venezuela, como o de Cuba, lá que extingue a oposição. Então, eles tentam fazer o máximo de pressão. Por ironia do destino, acabaram tendo como maior adversário nessa disputa eleitoral o Bolsonaro, cujo mandato tentaram, mas não conseguiram caçar. Há outros absurdos lá. E agradecemos aqui as dicas do ouvinte Jonatas Barroso, que fez esse índice, né, desse documento que eu havia explorado uns anos atrás, mas ele deixou tudo organizadinho pra gente. Há outros itens como anulação das sentenças do Mensalão, impeachment dos ministros do STJ que foram a favor da condenação do Mensalão, cancelar todas as privatizações do Brasil, assim como a Bolívia fez no passado, calote da dívida interna e externa, declaração de que o Brasil é o fiador dos países comunistas da América. Então você veja que os documentos do PT mostram a natureza que os petistas tentam esconder às vésperas da eleição, mas às vezes a natureza é maior e eles acabam vocaliza parcialmente e aí eles ficam bravos, porque não é hora, né? Exatamente, é aquela história do conto do escorpião, né? Não consegue fugir à sua própria natureza. É a natureza. José Maria Trindade. Olha, eu costumo dizer que esses programas partidários, eles são assim como embutidos, né? Salsichas e tal, cabem tudo e ninguém sabe exatamente como são feitos. Já vi casos aqui em que um partido político cria um programa partidário e vai lá no programa do PFL, marca e copia e cola. E esquece até de mudar a sigla. Então, um partido coloca lá no Tribunal Superior Eleitoral o programa partidário com alguns textos e dizendo o PFL vai usando o programa do PFL para se ter uma ideia. Mas neste caso aí não, é um caso pensado, cada item desse é discutido internamente, o PT tem aquele sistema que se chama consenso progressivo, né? Vai tirando os dissensos e dissensos até chega num texto ou numa decisão onde todos têm que seguir. É o chamado consenso progressivo, ou seja, quem discordar pode ser punido pelo partido. Então, um documento assim do PT é um documento sempre muito discutido e muito debatido e traduz a ideia do partido mesmo.